há algo realmente bizarro acontecendo nesses 12 pontos espalhados pela Terra. Os vórtices Vis, como são chamados, são esses lugares assustadores sobre o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e os polos Norte e Sul, onde forças estranhas parecem assumir o controle. Você provavelmente já ouviu falar do mais famoso deles, o Triângulo das Bermudas. Acredita-se que mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram misteriosamente nessa área. Está localizado entre a Flórida, as Bermudas e Porto Rico. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que o Triângulo das Bermudas, na verdade, tem 11 irmãos, e esses outros lugares podem ser ainda mais assustadores. Vamos começar por Mohenjo-Daro. Esta era uma cidade próspera, localizada no que hoje é o Paquistão. Construído por volta de 2500 a.C., esse centro urbano já foi lar de cerca de 40 mil pessoas. Mas então, de repente, as pessoas a abandonaram por volta do ano 1700, antes da Era Comum. Na década de 1940, um arqueólogo descobriu 39 esqueletos humanos no local, o que alimentou a teoria de que a cidade foi invadida por alguma outra civilização em algum momento. Mas, sinceramente, é difícil confirmar isso, já que a arqueologia realmente não explica a destruição repentina da cidade, ou o desaparecimento de seu povo. Isso levou a uma série de teorias bizarras. Uma delas fala sobre uma antiga raça extraterrestre que pode ter vivido ali e um vento malévolo que varreu a cidade. Outra cidade antiga com um mistério semelhante é a Grande Zimbábue. Sua construção começou no século XI e, em seu auge, abrigou até 18 mil pessoas. Mas, por razões que provavelmente nunca entenderemos completamente, ela foi abandonada no século XV. Os arqueólogos ficaram muito interessados nesse lugar, e foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eles encontraram 8 dessas aves, agora chamadas de aves do Zimbábue. Essas esculturas de esteatita foram encontradas sobre colunas de pedra com mais de 90 centímetros de altura. Nada parecido com elas jamais foi encontrado em outro lugar, e seu significado ainda é um completo mistério. Alguns acham que cada ave representa um novo rei, mas outras teorias sugerem que eram animais antigos, muito queridos pelo povo que vivia ali. Para aumentar o mistério, lendas locais falam sobre um homem estranho e baixinho, que às vezes é visto vagando por aí, mas ele sempre desaparece antes que alguém consiga se aproximar. Depois, há a Ilha de Páscoa, outro dos 12 vórtices Vis. Ela está localizada no Oceano Pacífico Oriental e é famosa por suas quase 1000 estátuas enormes chamadas Moai. Ainda não sabemos o que elas significam nem como foram feitas. Algumas delas têm quase 9 metros de altura e pesam até 80 toneladas. Hoje em dia, não seria tão difícil mover e esculpir essas estátuas, mas estamos falando de um período entre os anos 1100 e 1680, então ninguém realmente sabe como eles fizeram isso. Alguns especialistas acreditam que essas estátuas foram carregadas pela ilha, enquanto outros acham que foram empurradas sobre rolos de madeira. Mas as teorias mais bizarras sugerem que extraterrestres estiveram envolvidos. A Argélia é outra terra rica em mistérios antigos, e um dos mais fascinantes é algo chamado Gedars. São 13 monumentos com bases de pedra quadradas e montes angulares, construídos entre os séculos IV e VII. Mas o mais estranho é que ninguém sabe qual era o seu propósito. Um deles tinha uma inscrição em latim, mas estava tão desgastada que a mensagem era quase impossível de ler. A melhor hipótese até agora é que esses monumentos provavelmente eram tumbas para a realeza, embora ninguém saiba exatamente quem deveria estar enterrado ali. O que sabemos é que existem muitos mitos relacionados a desaparecimentos estranhos na região. O próximo local misterioso fica ao sul de Tóquio, no Oceano Pacífico, e é chamado de Triângulo do Dragão. Esse nome soa familiar? Sim. Assim como o Triângulo das Bermudas, essa área é conhecida por desaparecimentos estranhos de aviões e navios. Uma das histórias mais assustadoras remonta a 1945, quando um avião supostamente desapareceu. O piloto teria enviado uma transmissão de rádio pouco antes da aeronave sumir, afirmando que algo estranho, muito estranho, estava acontecendo no céu, como se ele estivesse se abrindo ou algo assim.
Embora essa história seja realmente assustadora, a verdade por trás dela, assim como de muitas outras lendas do Triângulo do Dragão, ainda é motivo de debate. Se você digitar vulcão Hamakulia no Google Earth, vai encontrá-lo localizado no Anel de Fogo do Havaí. Mas esse lugar é tão envolto em mistério que é difícil encontrar muitas informações sobre ele. Algumas lendas falam sobre uma energia elétrica incomum sendo detectada na área, e há até uma história de uma testemunha ocular que afirmou ter visto um avião sobrevoando o local desaparecer completamente do radar. Outro local assustador é a Anomalia do Atlântico Sul, que é uma área na Terra onde a radiação natural flui fora de controle. Embora isso não afete nosso cotidiano na superfície, tem um impacto bastante grande na atmosfera da Terra. A radiação lá é tão intensa que pode desativar os computadores de bordo de espaçonaves e interferir nos dados coletados por satélites que passam pela área. Para lidar com isso, os especialistas tiveram que adicionar uma blindagem extra à Estação Espacial Internacional. A anomalia do Atlântico Sul também está ligada a um evento estranho que os astronautas experimentam, chamado fenômeno visual de raios cósmicos. Eles relataram ver flashes de luz aleatórios ou estrelas cadentes lá no espaço, mas tudo não passa de uma espécie de ilusão. De radiação intensa a atividade sísmica estranha. A bacia de Wharton, no Oceano Índico, é um lugar conhecido por eventos tectônicos incomuns. Em abril de 2012, um terremoto massivo de magnitude 8,6 atingiu a região. Esse foi considerado o maior terremoto intraplaca já registrado, ou seja, aconteceu dentro de uma placa tectônica e não em sua borda. Isso chamou a atenção dos cientistas, que agora especulam que a região pode estar formando uma nova fronteira entre as placas australiana e indiana. Mas por enquanto, tudo isso ainda é um grande mistério. Agora, vamos para o Oceano Pacífico. Mais especificamente, para a Fossa de Novas Hébridas. Essa fossa submarina tem cerca de 1.200 quilômetros de comprimento e 72 quilômetros de largura. Ela se formou quando a placa australiana deslizou sob a placa de Novas Hébridas. Não há dúvida de que este é um dos lugares mais assustadores e profundos do oceano. O perigo não está apenas nas profundezas do mar, já que essa fossa foi associada a vários terremotos que afetaram a Nova Caledônia e Vanuatu. Essa área também apresenta algumas características estranhas. Por exemplo, quando os cientistas a exploraram, não encontraram nenhum peixe granadeiro lá embaixo. Esse tipo de peixe é uma das criaturas de águas profundas mais comuns que você esperaria encontrar em fossas ao redor do Pacífico. Então, por que eles não estão na Fossa de Novas Hébridas? Talvez eles saibam de algo que nós não sabemos. Os dois vórtices vis mais restantes são os polos Norte e Sul. Esses dois estão em extremos opostos do planeta, mas compartilham algo em comum: desaparecimentos estranhos. Uma das histórias mais famosas do Polo Norte ocorreu em 1897. 3 exploradores corajosos partiram para alcançar o Polo Norte em um balão de ar quente, mas nunca completaram a missão. O misterioso desaparecimento deles continua sendo um dos mais intrigantes. Mistérios não resolvidos na história da exploração do Ártico. O Polo Sul também é conhecido por mistérios semelhantes. Acredita-se que centenas de pessoas possam estar enterradas sob a neve e o gelo do continente mais frio da Terra. Mesmo com todos os avanços em tecnologia e conhecimento, o Polo Sul ainda pode ser extremamente perigoso para qualquer um que se aventure por lá. As temperaturas podem cair para quase menos 130 graus Fahrenheit. E os ventos podem chegar a até 200 milhas por hora. E isso já é motivo mais do que suficiente para ficar longe. Agora que você já conhece os 12 vórtices vis, deixe-me contar algo ainda mais estranho. Se você olhar para um mapa, verá que esses lugares estão dispostos de uma forma que parece bastante semelhante ao redor do globo. Aqui está a parte estranha. Se você conectar esses pontos onde eventos inexplicáveis ocorreram, você na verdade forma a figura geométrica de um icosaedro. Isso pode ser apenas uma grande coincidência, mas o fato de esses pontos misteriosos se alinharem com essa forma os torna ainda mais intrigantes. Se você desenhar um mapa, traçar uma linha conectando as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Miami e de volta às Bermudas, o que obtém? O infame triângulo, conhecido por engolir milhares de navios e aeronaves ao longo de séculos. Mas há um novo mistério para este lugar já enigmático. Há algo escondido nas profundezas das águas.
e está deixando pistas bizarras de sua existência. Splash! Seu submarino atinge a superfície da água. Você desce 30, 300, 600, 900 metros. Está ficando mais escuro. As paredes do submarino rangem à medida que a pressão aumenta. Mais de 95 bar é tipo o peso de um piano de cauda comprimindo cada centímetro quadrado de seu corpo de todos os lados. Você chegou ao seu destino. Tudo o que resta é localizar a besta. Bem na hora, rodeado pelo vazio negro, você vê um brilho verde brilhante que está se aproximando. E aumenta ao chegar mais perto. É isso. A criatura está deixando estranhas marcas circulares em peixes, golfinhos, baleias e até mesmo em outros tubarões. Trata-se do tubarão cortador de biscoitos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Pode não ser maior que um pino de boliche, mas é um parasita e se liga a outros animais marinhos, usando seus dentes serrilhados bem arranjados. Com uma mordida, ele enche a barriga, se desprende e continua o dia. O lanche móvel dele também segue nadando. A única evidência deste encontro: uma marca em forma de biscoito no corpo da vítima. Não presuma que você está seguro em seu submarino. Esse carinha ousado também persegue essas máquinas. Você decide não arriscar que o tubarão faça um buraco na única coisa que o impede de ser esmagado pela água ao redor. Então continua sua jornada para encontrar outras criaturas bizarras espreitando no Triângulo das Bermudas. Com o dobro da profundidade, encontrará o peixe-dragão negro. Ao contrário de outros habitantes de águas profundas, essa coisa produz luz na faixa do infravermelho. Azul e verde é o que os outros peixes bioluminescentes usam. Isso dá ao dragão negro uma grande vantagem. Ele emite luz que outros habitantes marinhos simplesmente não conseguem perceber. Seus predadores não conseguem detectá-lo tão bem quanto as criaturas das quais ele se alimenta. Um habitante verdadeiramente único do fundo do mar é a lula vampira do inferno. Nem vampiro nem lula o polvo. Essa coisa é uma espécie única. Tem os maiores olhos em comparação com o tamanho do corpo de qualquer animal em todo o planeta. Quando se sente ameaçada, enrola os braços ao redor do corpo. Essencialmente, a criatura se vira do avesso. Outro animal a evitar aqui é o terrível verme bobbit. Ele se enterra no fundo do mar, deixando uma pequena parte do corpo para fora, e espera a hora do jantar com um aparelho bucal em forma de pinça aberto. Do menu dele fazem parte outras minhocas e peixes que podem ser 7 vezes maiores. Ele usa as 5 antenas para sentir quando o almoço está perto o suficiente e ataca. Em um instante, se lança para frente e agarra seu lanche com o aparelho bucal. Mas ainda não acabou. Uma vez que as mandíbulas estão cravadas em seu almoço, o verme injeta veneno nele e o puxa para dentro da toca para se refestelar. Uma das trincheiras mais profundas do Triângulo das Bermudas é a língua do oceano. Esse também é o local de reprodução secreto dos tubarões-tigre. Você vai conhecê-los instantaneamente graças às listras cinza mais escuras de tigre nas laterais. Eles são a segunda maior espécie de tubarões predadores, depois do grande branco. E com um grande tamanho vem um grande apetite. Mamíferos marinhos, tubarões menores, arraias e tartarugas verdes, todos fazem parte do menu. Se você um dia ficar cara a cara com um tubarão-tigre, espero que não, lembre-se, é possível dizer a idade do peixe olhando para as listras dele. Elas desaparecem com o tempo, então quanto mais jovem o animal, mais pronunciadas as listras. Há uma abundância de zooplâncton no Triângulo das Bermudas. Este é geralmente um pequeno organismo essencial para a cadeia alimentar do oceano. Mas veja só, se nada o comesse e ele crescesse descontroladamente, cobriria o mundo inteiro em camadas e camadas em apenas 4 meses. E o maior tipo de zooplâncton é a água-viva. As águas-vivas já existiam muito antes dos dinossauros. Provavelmente você sabe que seu corpo é composto de 60% de água. O de uma água-viva possui 95%. Portanto, se ela for levada para a costa, depois de algumas horas, a maior parte do corpo simplesmente irá evaporar no ar. Também é uma espécie que vive para sempre. Ela pode voltar ao estágio de pólipo e crescer novamente. Parece algo de outro planeta, mas não é geleia espacial. Aliás, isso existe. De volta aos anos 90,
a NASA criou águas-vivas no espaço para ver o que a gravidade zero faria com elas, que estavam muito bem vivendo lá no cosmos. Quando voltaram para a Terra, porém, tiveram problemas para se ajustar. A enguia europeia ainda não foi ao espaço, mas é uma espécie de Globetrotter. Viaja da Europa até o Mar dos Sargassos, onde está localizado o Triângulo das Bermudas. No estágio de larva, ela às vezes vagueia pelo oceano por até 3 anos. O animal é também o camaleão do mar. Com o passar dos anos, muda de cor, passando de translúcido a amarelo e ao prata metálico. Essa enguia é noturna e reservada. Praticamente a companheira ideal para ter quando você assalta a geladeira no meio da noite. Uma lula gigante com mais da metade do comprimento de um campo de futebol uma vez apareceu em uma praia da Flórida. Os pesquisadores suspeitaram que esse monstro viesse do Oceano Atlântico, perto do Triângulo das Bermudas. Trata-se de um animal invertebrado, ou seja, sem espinha dorsal e mais longo. A lula gigante também tem os maiores olhos da Terra, de todos os tempos. Eles são grandes como uma bola de futebol. Outra criatura encontrada perto do Triângulo das Bermudas é o camarão da caverna de Sterrer. Ele sempre foi tão bom em se isolar que ninguém sabia de sua existência até 2011. Algumas fêmeas carregam um número impressionante de ovos. Os cientistas descobriram uma delas com cerca de 2.000 ovos presos ao corpo. A freira das Bermudas é a ave nacional. Sim, você adivinhou, das Bermudas. É a segunda ave marinha mais rara do planeta. Na verdade, pensava-se que ela estava extinta até 1951, quando algumas delas foram avistadas na ilha. Seu grito é estranho, de causar arrepios na espinha. O garoupa de Trindade só pode ser encontrado na costa do sul da Flórida. Ele fica à espreita e embosca seu almoço de outros peixes, caranguejos e lagostas. Parece um aspirador de pó. Inala a comida por sua enorme boca. O peixe também tem um mecanismo de defesa legal. Como o camaleão, muda de cor quando se sente em perigo. Às vezes assume um tom mais claro ou mais escuro para se misturar com o ambiente. Então, você pode localizar uma garoupa de Trindade ou não. Se você visitar o Triângulo das Bermudas, provavelmente verá um tubarão-martelo. Ele usa aquela icônica cabeça de forma de martelo para prender seu lanche, geralmente a raias no fundo do oceano. O formato da cabeça também lhe dá uma visão melhor. Ele pode ver quase 360 graus ao redor, acima e abaixo. Bem, exceto por um ponto cego bem na frente do nariz. A tartaruga de pente pode não parecer intimidante, mas comerá qualquer coisa por perto na qual conseguir colocar o bico de pássaro. Esponjas do mar, algas e até águas-vivas peçonhentas. Muitas das coisas do menu dela são intragáveis para a maioria. Mas a gordura corporal pode absorver o veneno e as toxinas, de modo que sai ilesa. O Triângulo das Bermudas também é o lar dos vagalumes verdes. Eles não são realmente verdes, mas larvas, e produzem a luz brilhante em um órgão perto da cauda. Essa luz faz com que criaturas menores se aproximem deles, tornando mais fácil pegar o almoço. Na maioria das vezes, eles parecem bastante comuns, mas têm uma programação estranhamente fixa. Se iluminam cada 3 noites após a lua cheia durante o verão, em um horário exato. Mas voltando às criaturas mais apavorantes do Triângulo das Bermudas, há o tubarão-duende, conhecido como fóssil vivo, porque é o único que restou de sua família animal. E tem mais ou menos o comprimento do seu antebraço e não parece nada de especial. Mas observe com atenção quando o almoço fica perto demais. Bum! A mandíbula do tubarão é disparada da boca e agarra a criatura azarada. Uma vez que os dentes estão cravados, a mandíbula volta direto para a boca dele. E sim, você compartilha o planeta com essa coisa. Ah, o Triângulo das Bermudas, um lugar tão adorável. Não, ele também é conhecido como o Triângulo do Diabo. Marinheiros e pilotos de todo o mundo têm medo dessa região há muito tempo. As histórias de navios e aviões desaparecidos fazem muitas pessoas pensarem que é uma área de atividade paranormal. Muita gente tenta evitar viajar por ali. E esse medo faz muito sentido, porque muitas das coisas que aconteceram por lá são difíceis de explicar. Mas vamos dar uma olhada no radar de voos para a área. O Triângulo das Bermudas é onde ficam as ilhas do Caribe, destino muito popular de férias. Milhões de turistas visitam essas praias todos os anos e viajam para lá em navios e aviões. Pequenos barcos e aeronaves
constantemente fazem o percurso entre as ilhas remotas e não encontram nada de assustador. Portanto, você pode ter certeza de que todos os aviões neste mapa chegarão inteiros aos seus destinos. Mas os mitos sobre o Triângulo das Bermudas devem ter alguma razão de ser. Até agora, cientistas e pesquisadores não conseguiram explicar alguns dos incidentes que aconteceram lá. Então, vamos lidar com todos os rumores e investigar algumas das coisas mais estranhas já ocorridas na área. Coisas misteriosas aconteceram lá antes mesmo de termos sistemas modernos de navegação por satélite. Pilotos e capitães de navios navegavam com bússolas e mapas. Foi então que as pessoas notaram a primeira coisa estranha sobre o Triângulo das Bermudas. Muitos marinheiros antigos afirmavam que suas bússolas simplesmente enlouqueciam na área. Os ponteiros girariam ou apontariam na direção errada, mas na verdade não há nada assustador nisso. Há uma anomalia magnética na região criada pelo metal do subsolo. As bússolas reagem a isso de maneiras estranhas. O fenômeno acontece em vários lugares do mundo e os cientistas têm boas explicações. Além disso, como os navios e aviões agora possuem tecnologia moderna, não existe mais esse perigo para a navegação. A corrente do Golfo também atravessa o Triângulo das Bermudas. Pense nisso como um rio que corre dentro do oceano. A corrente pode atingir uma velocidade de quase 2 metros por segundo. Isso significa que provavelmente pode ser culpada por empurrar alguns navios que passam por lá para fora do curso. Quando se desviam de suas rotas, fica muito fácil se perderem. Mas o que também é importante aqui é que o ar da corrente do Golfo se mistura com o ar frio e a diferença de pressão causa fortes tempestades. Há quem pense que elas podem ser tão poderosas a ponto de abaterem navios e aeronaves que estejam nas proximidades. Muitos marinheiros e pilotos novatos não levam isso em consideração quando viajam pelo Triângulo. A propósito, é por isso que também a área é chamada de Tornado Alley. Outras pessoas, porém, têm explicações mais incomuns para o Triângulo das Bermudas. Há uma teoria de que se trata de um dos locais favoritos para visitas de alienígenas e que todas as pessoas que desapareceram lá foram, na verdade, levadas pelos extraterrestres para seus experimentos. Ei, como eu disse, muita gente gosta de passar férias na região. Alguns pensam que o Triângulo foi o lar da antiga civilização da Atlântida, alguns milhares de anos atrás, no lugar onde estão as Bahamas modernas. Dizem que essa civilização foi misteriosamente absorvida pelo Triângulo das Bermudas, que, segundo a teoria, é basicamente uma espécie de portal para outra dimensão. E todas as naves e aviões perdidos foram sugados para dentro dele. Todas essas ideias são provavelmente apenas mitos. É mais provável que as condições climáticas adversas sejam o que realmente está por trás do mistério do Triângulo das Bermudas, junto com simples erros humanos. Mas os especialistas ainda não conseguem explicar alguns incidentes que aconteceram lá, incluindo um que, aparentemente, envolveu uma viagem no tempo. Tudo aconteceu em dezembro de 1970. Bruce Jernan pilotava um avião da ilha de Andros para a costa da Flórida. Quando ele estava a 3.500 metros de altitude, uma nuvem gigante apareceu bem à sua frente. Ela foi ficando cada vez maior e não havia como voar ao redor. Em vez disso, Jernan teve que passar através dela. Enquanto ele voava para dentro, o avião foi cercado pela escuridão. Era como se o dia tivesse se transformado em noite em uma fração de segundo. De repente, o piloto começou a ver flashes de luz branca ao seu redor. Eles eram tão brilhantes que iluminavam todo o céu. Mas não eram raios, embora ele não pudesse explicar o que viu. Sua jornada através da estranha nuvem durou quase meia hora. Durante esse tempo, a nuvem mudou de forma, o espaço ao redor do avião formou um túnel que então começou a se estreitar. Todos os instrumentos e equipamentos de navegação começaram a enlouquecer e a parte eletrônica parou de funcionar. Jernan tentou bravamente manter a calma enquanto lutava com os controles. Então, uma luz branca apareceu no fim. O avião escapou do túnel de nuvens pouco antes dele se fechar. Tudo parecia bem, mas agora Jernan se viu em uma espécie de névoa branca. Ele não tinha ideia de onde estava, mas conseguiu entrar em contato com o controle de solo e ficou chocado quando lhe disseram que seu avião já estava no espaço aéreo acima de Miami. Algo impossível aconteceu. A aeronave deveria cobrir uma distância de cerca de 400 quilômetros durante o voo. Isso geralmente leva cerca de 1h30, mas ele venceu essa distância em apenas 47 minutos, quase 2 vezes mais rápido do que o normal.
Ao pousar, o piloto foi verificar a quantidade de combustível restante. Acontece que ele usou muito menos do que a quantidade normal. Como isso aconteceu? Bem, os registros mostram que muitas manchas solares foram detectadas na superfície do Sol naquele dia, e havia um forte vento solar. Isso poderia facilmente ter feito os eletrônicos e dispositivos no avião enlouquecerem. Mas é a nuvem misteriosa. Assim como o resto do Triângulo das Bermudas, a costa da Flórida é um lugar onde duas grandes correntes de ar se encontram, uma de alta e outra de baixa pressão. Isso causa muitas nuvens de tempestade na área, mas as pessoas ainda estão tentando descobrir como Jernan conseguiu cobrir a distância tão rapidamente. Algumas falam do envolvimento de uma espécie de energia escura misteriosa. Outras acreditam que foi uma anomalia gravitacional que curvou o espaço e o tempo. E tem quem acredite que o homem é apenas uma fraude. Ainda não sabemos a verdade. Algo igualmente estranho aconteceu em 1945. 5 aviões desapareceram, todos ao mesmo tempo. Alguns pilotos iniciantes estavam praticando suas habilidades de navegação no mar, mas quando terminaram, parece que não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e desapareceram. Muitos presumem que eles apenas ficaram sem combustível. Isso parece provável, mas ainda assim, as circunstâncias foram realmente estranhas. Os aprendizes estavam sendo supervisionados por um piloto experiente que tinha quase 2.500 horas de voo. Ele nunca teria deixado um grupo de novatos se afastar tanto de sua base. Mesmo hoje ainda se debate o que poderia ter acontecido. Alguns insistem que os pilotos encontraram algo sobrenatural lá no Triângulo das Bermudas, mas quem poderá saber? Apenas 3 anos depois disso, um jato de passageiros estava se dirigindo de San Juan, em Porto Rico, para Miami. As 32 pessoas a bordo desapareceram sem deixar vestígios. Não havia nenhuma nuvem de tempestade desta vez. O céu estava claro durante todo o voo. Mas os especialistas acreditam que quando o avião estava a cerca de 80 quilômetros da costa, pode ter sido atingido por um vento forte que o desviou do curso. Anos depois, uma aeronave semelhante foi encontrada na área do Triângulo das Bermudas. Mas, como ninguém conseguiu calcular o registro, foi impossível dizer com certeza se era a mesma. Essas histórias com certeza são estranhas, mas não há necessidade de se preocupar tanto. Apenas lembre-se disso. Há alguns anos, a World Wildlife Fund fez algumas pesquisas e elaborou uma lista dos mares mais perigosos do mundo. O Triângulo das Bermudas nem mesmo está nela. Provavelmente porque não acontecem mais acidentes lá do que em qualquer outro lugar do mundo. Bem, eu me sinto melhor agora. Você não? A viagem começou como qualquer outra. O cargueiro SS Cotopaxi estava fazendo mais uma jornada para Havana, em Cuba, para levar carvão. Era dia 29 de novembro de 1925. Para o capitão Meyer e sua tripulação, a partida do porto de Charleston, na Carolina do Sul, seria a última que fariam. Seu trajeto passava pelo Triângulo das Bermudas. 2 dias após o início da viagem, o navio emitiu um sinal de socorro. Ele pegou uma intensa tempestade tropical e virou de lado. O vento estava muito forte e também havia muitos raios. A chuva gradualmente encheu o porão da embarcação. Então, houve um clarão branco e brilhante e ela desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, seus destroços foram encontrados no deserto de Gobi, que fica em uma parte completamente diferente do mundo. Todos os 32 membros da tripulação, incluindo o capitão, desapareceram. Claro que a parte sobre o deserto de Gobi é fictícia. Para um de seus filmes, Steven Spielberg inventou que o navio foi transportado para lá por alienígenas. Ainda assim, na vida real, ele não havia sido encontrado e a tripulação realmente desapareceu. E foi oficialmente declarado desaparecido um mês depois. Ninguém conseguiu encontrar os destroços. Parece um caso clássico das coisas misteriosas que acontecem no Triângulo das Bermudas. No entanto, a maioria dos mistérios é mais cedo ou mais tarde resolvida. Em 2020, o Cotopaxi foi encontrado. Um homem chamado Michael Barnett havia se mudado para a Flórida para estudar naufrágios na costa. E um naufrágio em particular realmente chamou sua atenção. Ele era muito maior do que os outros. Os moradores locais o chamavam de Naufrágio do Urso. Ficava a 65 quilômetros de San Augustine, no norte da Flórida. Mas ninguém jamais conseguiu identificar aquele casco enferrujado. Então Michael começou a fazer um trabalho de detetive. Ele mediu o tamanho da embarcação naufragada e começou a trabalhar com todas as informações que pôde encontrar.
pesquisou centenas de jornais antigos, folheou arquivos de seguros e verificou todos os artefatos encontrados nos destroços. Depois de centenas de horas de trabalho árduo, teve certeza, era o Cotopaxi. Mas, alguns anos antes, rolou um boato de que o mesmo navio havia sido encontrado na costa de Cuba. A guarda costeira encontrou um cargueiro naufragado do mesmo tamanho que parecia muito com o desaparecido em 1925. Porém, Michael tinha certeza de que eles estavam errados, então se juntou a alguns jornalistas científicos e continuou investigando. Logo, eles descobriram algo que parecia confirmar a crença de Michael. Os mergulhadores encontraram nos destroços do navio válvulas de latão com as letras SV gravadas. O especialista sugeriu que as iniciais se referiam a Scott Valve Manufacturing Company. A sede da empresa ficava em Michigan, não muito longe de onde o Cotopaxi havia sido construído. Ela provavelmente havia fornecido peças para a embarcação, então o quebra-cabeça parecia resolvido. A carcaça do urso era realmente o navio de carga desaparecido. Mas Michael ainda precisava descobrir o motivo do naufrágio. Algo misterioso realmente aconteceu ao Cotopaxi no Triângulo das Bermudas? Mais tarde, o homem encontrou o depoimento do carpinteiro do navio entre alguns papéis antigos. O trabalhador afirmava que as escotilhas que cobriam o carvão da embarcação estavam em péssimas condições antes de afundar. O trabalho de conserto das tampas não havia sido concluído quando a tripulação recebeu a ordem de embarcar para Cuba. Portanto, se as tampas das escotilhas ainda estavam estragadas durante a viagem, a água poderia facilmente ter entrado a bordo. E foi essa água que provavelmente inundou o porão durante a tempestade tropical. Essa foi a verdadeira razão pela qual o Cotopaxi afundou. Na verdade, não há nada de misterioso nisso. Foi apenas um erro cometido por pessoas comuns. Mas esse é apenas um exemplo entre dezenas ou mesmo centenas de navios e aviões que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Ainda não conseguimos explicar alguns desses incidentes. Parece que realmente há algo estranho que ocorre por lá. Um desses incomuns acontecimentos foi em 1948. Um jato de passageiros estava indo de San Juan, em Porto Rico, para Miami. Ele desapareceu na mesma área que o Cotopaxi. As 32 pessoas a bordo sumiram sem deixar vestígios. O tempo estava bom durante todo o percurso. Entretanto, os especialistas acreditam que quando o avião estava a cerca de 80 quilômetros da costa, pode ter sido atingido por um vento forte que o desviou do curso. Anos mais tarde, uma aeronave semelhante foi encontrada na região do Triângulo das Bermudas. Como ninguém conseguiu decifrar o registro, foi impossível dizer com certeza se era a mesma. Mas algo ainda mais estranho aconteceu não muito tempo antes, em 1945. 5 aviões desapareceram, todos ao mesmo tempo. Alguns pilotos em treinamento estavam praticando suas habilidades de navegação. E quando terminaram, parece que não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e sumiram. Muitas pessoas presumem que eles simplesmente ficaram sem combustível. Isso parece provável, porém ainda assim, as circunstâncias eram realmente estranhas. Eles estavam sendo supervisionados por um piloto experiente com 2.500 horas de voo e que nunca teria deixado um grupo de pilotos novatos se afastar tanto de sua base. Mesmo hoje, ainda se discute o que pode ter acontecido. Alguns insistem que os pilotos encontraram algo sobrenatural lá no Triângulo das Bermudas. Mas quem sabe? E aqui está outra coisa estranha que aconteceu lá e que nenhum especialista jamais foi capaz de explicar. Uma viagem no tempo. Em 1970, Bruce Jernan pilotava um avião da ilha de Andros para a costa da Flórida. Quando estava a 3.500 metros de altitude, uma nuvem gigante apareceu na frente dele. Ela foi ficando cada vez maior e ele não teve escolha a não ser voar através dela. Assim que a atravessou, o avião foi cercado pela escuridão. Era como se o dia tivesse virado noite em uma fração de segundo. De repente, Bruce começou a ver flashes de luz branca ao seu redor. Eram tão brilhantes que iluminavam todo o céu, mas não eram raios, embora o homem não soubesse explicar o que eram. O avião continuou através da estranha nuvem por quase meia hora. Bruce percebeu que ela mudou de forma durante esse tempo. O espaço ao redor se transformou em um túnel, que começou a se estreitar. O piloto ficou muito tenso enquanto tentava lidar com os controles. Todos os instrumentos e equipamentos de navegação estavam enlouquecendo e a parte eletrônica parou de funcionar. Então, uma luz branca apareceu no fim do túnel. Assim como nos filmes, a aeronave escapou do túnel de nuvens que fechou no último segundo. Estava tudo bem, só que então Bruce se viu no meio de um nevoeiro branco.
ele não tinha ideia de onde estava. Então, conseguiu entrar em contato com a equipe de controle em terra e ficou chocado ao saber que seu avião já estava no espaço aéreo acima de Miami. Parece que algo impossível havia acontecido. Bruce deveria percorrer uma distância de cerca de 400 quilômetros durante o voo. Isso geralmente leva cerca de 1h30, mas dessa vez durou apenas 47 minutos, quase 2 vezes mais rápido do que o normal. Quando pousou, ele foi verificar a quantidade de combustível restante no tanque e viu que usou muito menos do que a quantidade normal. Poderia haver uma explicação lógica para a viagem no tempo da aeronave? Bem, os registros mostram que o grande número de manchas solares foi detectado na superfície do Sol naquele dia, e houve um forte vento solar. Isso poderia facilmente ter feito a parte eletrônica e os dispositivos enlouquecerem. Mas e a nuvem misteriosa? A costa da Flórida é um lugar onde 2 grandes correntes de ar se encontram, uma de alta e a outra de baixa pressão. Isso causa muitas nuvens de tempestade na área. No entanto, ainda se discute como Bruce foi capaz de percorrer a distância tão rapidamente. Algumas pessoas dizem que algum tipo de energia escura misteriosa foi envolvida. Outras dizem que foi uma anomalia gravitacional que curvou o espaço e o tempo. E há quem ache que Bruce é apenas uma fraude. Ainda não sabemos a verdade. Então, há realmente algo sobrenatural com o Triângulo das Bermudas? Ou são apenas coincidências e histórias inventadas? O fato é que desaparecem mais aviões e navios ali do que em qualquer outro lugar do mundo. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger voaram para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio da prática, os aviões foram atingidos por uma chuva intensa e ventos fortes, apesar da previsão de tempo, claro. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e ligaram para a base para informar que seus equipamentos de navegação haviam parado de funcionar. A última coisa que a central ouviu foi: quando o combustível do primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos cairemos juntos. Então, estática. Os 5 aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos ou ouvidos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Ele relatou que uma noite, quando estava no convés da caravela, notou à distância uma luz gigante, diferente de tudo que já havia visto antes. O explorador olhou para a bússola em busca de direção e as leituras estavam oscilando. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Uma teoria popular sugere que as ondas traiçoeiras são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. O nome dado pelos cientistas para as ondas de tempestade extremas é vagalhões. Eles ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam essas ondas gigantes e inesperadas. Testemunhas dizem que elas parecem gigantescas paredes de água e podem explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. O Triângulo das Bermudas é um lugar com um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades se acumulam rapidamente e de forma imprevisível e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perdê-las. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nem viram uma tempestade chegando. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas. A estimativa é de 50 embarcações e 20 aeronaves. Na maioria das vezes, os sumiços ficaram sem explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. Outra teoria bizarra que tenta resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área abriga a cidade perdida de Atlântida. Os barcos e os aviões desaparecidos, além dos equipamentos com defeito, segundo ele, foram todos causados por raios de energia emitidos por cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora isso pareça bobo, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. Ele navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele.
Este foi o primeiro barco confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Acredita-se que foi levado por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. Quando os aviões TBF Avenger sumiram, uma operação de busca maciça foi realizada. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de sinais da aeronave. Um deles era um aerobarco, PBM-5 Mariner, que decolou às 7h27 da noite e chamou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi achado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi lançada sobre o desaparecimento de toda essa frota, mas nada foi descoberto. Essa área específica do oceano é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de sumiços que é responsável pelo mistério do Triângulo das Bermudas. É a falta de explicação ou os destroços encontrados. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até, bum, explodir. Ele sobe à superfície e entra em erupção. Se um barco estivesse na área de uma dessas explosões, a água se tornaria muito mais densa e faria com que ele afundasse rapidamente e sem aviso prévio. Os cientistas acreditam que esta pode ser a causa dos muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que não é provável que grandes liberações de gás tenham ocorrido nesta área nos últimos 15 mil anos. O fundo do oceano é feito de rochas contendo muita magnetita. É mais tipo ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita ali, o que pode iniciar uma espécie de conflito. Muitas vezes, isso pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, a problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no solo oceânico ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Como o campo magnético está em constante movimento, também pode estar levando o Triângulo das Bermudas com ele. Agora que as pessoas sabem onde fica o local, é fácil evitá-lo. Supostamente, ele se move para o leste junto com os polos magnéticos, mas os cientistas ainda não conseguem responder onde exatamente estará em alguns anos. Algumas pessoas atribuem todos os desastres à atividade paranormal extraterrestre, outras supõem que tudo se trata de fenômenos naturais furiosos. Há outro triângulo no Lago Michigan. Assim como o que fica perto das Bermudas, o de Michigan tem uma reputação sombria por alguns desaparecimentos. O primeiro foi registrado em 1679. Um grande navio, um dos maiores da época, partiu em expedição, mas depois de entrar no sinistro triângulo, nunca mais voltou. Muito mais tarde, uma aeronave desapareceu ali. O céu geralmente é muito claro na região, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais por lá. Algumas afirmam ter visto grandes blocos de gelo caindo, e a tripulação até conseguiu pegar um como uma prova concreta. Enquanto isso, existe uma área misteriosa do Oceano Pacífico, outro triângulo sinistro. Na costa sul do Japão, não muito longe de Tóquio, há um mar onde muitas embarcações encontraram seu destino, desaparecendo sem deixar rastro. O lugar é chamado de Triângulo do Dragão. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias sejam as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano, na área do Triângulo do Pacífico. Você está se desviando do seu curso original e navegando na direção errada. Há o Mar do Caribe, perto do Triângulo, salpicado de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode entrar em águas rasas. E agora ele está encalhando em um banco de areia e você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão seria capaz de chegar à costa usando GPS e outros meios de navegação modernos. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria corretamente desta vez, já que o Polo Norte magnético já não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas.
A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão é aqui que as embarcações desaparecem. Aliás, não só aqui. Em todo o Oceano Atlântico, há áreas onde muitas outras sumiram. O Triângulo das Bermudas nem está no top 10 desses locais. Uma das principais razões pelas quais muitos barcos se perdem é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais tráfego em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Então, só começa a ficar estranho. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo na região. Navios e aviões caem nessa fenda e acabam no passado ou no futuro. Mas não há uma única prova desse mito, nem razão para pensar que a fenda está escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam embarcações marítimas e a tripulação, para que ninguém encontre os destroços. Esse também é um mito popular que não tem base científica. O Kraken vive em algum lugar no Triângulo. É uma lula enorme que afunda barcos e também é uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem, mas nenhum caso foi registrado em que afundassem uma grande embarcação. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são alguns dos animais mais ariscos da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamentos de sonar para encontrá-los. Eles não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Então, isso deve detonar a teoria da lula como suspeita. A lenda do Triângulo das Bermudas. Esse é um dos poucos mistérios que ainda não conseguimos resolver. Vamos voltar mais de 500 anos. A história começa com o italiano. Ele queria cruzar o oceano para chegar à Ásia, um continente rico em especiarias, seda, minerais, esse tipo de coisa. Chegar lá por terra demoraria demais, então ele pensou: ei, por que não construir alguns navios bem fortes, reunir alguns marinheiros e navegar para a Ásia? O que poderia dar errado? A propósito, este homem era Cristóvão Colombo. Em 1492, com uma pequena ajuda da família real da Espanha, ele embarcou em sua jornada. Tudo estava indo bem, quer dizer, embora estivesse indo totalmente para o lado errado. Mas ao chegar ao final da viagem, percebeu algo muito estranho. Ele não sabia disso na época, mas estava navegando pelo famoso Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, o caminho sem volta, o lugar assustador que fica entre Bermudas, Porto Rico e Flórida. Existem muitas histórias de navios, barcos e aviões desaparecidos neste lugar misterioso. Alguns foram encontrados anos depois, e outros desapareceram da face da Terra, indo para o fundo do oceano sem que fossem descobertos. Talvez. De uma coisa sabemos com certeza: não temos ideia do que acontece lá. As pessoas vêm tentando descobrir isso há anos, mas até então, nada mesmo. Então, o que foi que Cristóvão Colombo viu naquela fatídica noite? O que o assustou tanto? De acordo com seus registros, viu um enorme clarão no céu. Não importa se você é valente nessas horas. Se estiver navegando sem ter ideia de onde está e de repente vê um enorme clarão bem na sua frente, você me encontraria escondido debaixo do convés, roendo as unhas ou algo assim. Esse não é o único mistério do mar até então, nem de longe. Já ouviu falar do Kraken? Uma lula gigante que pode engolir um navio inteiro? Não? Você é sortudo. Imagine viajar em um navio, vento nos cabelos, mãos na cintura como aqueles velhos filmes de piratas. Então, uma lula enorme se aproxima vindo das profundezas da água fria e escura. Ela envolve seus tentáculos ao redor do navio e arrasta tudo para o fundo do oceano. Que bom que você levou junto um bote salva-vidas. Que tal uma serpente marinha gigante perseguindo seu barco a toda velocidade em busca de um lanchinho? Essa criatura é chamada de Leviatã e é melhor torcer para que não seja real. Ou as sirenas, pequenas mas lindas criaturas do mar. Elas gostam de ficar pelas pedras e cantar no karaokê. Sua voz mágica atrai os marinheiros, que conduzem seus navios direto para as rochas pontudas. E tem também as sereias, que são incríveis e gostam de karaokê, mas não de destruir navios.
As boas e velhas sereias? Elas existem, certo? E não vamos esquecer dos piratas de pernas de pau. Ha! Saqueando, invadindo e dizendo ha! A cada 2 segundos. Ah! Que mais esses caras fazem o dia todo? Então, de volta ao nosso amigo italiano Colombo. Talvez ele tenha visto somente uma tempestade? Por que ele não pensou nisso? Bem, eu não tenho mais de 500 anos e não estava lá. Como é que eu saberia? O estranho é que Colombo nunca mencionou nenhuma onda enorme ou tempestade, nenhum vento forte também. Apenas um clarão no céu. Talvez os golfinhos estivessem soltando fogos de artifício ou algo assim. Após o clarão, Colombo escreveu que a agulha de sua bússola começou a rodar para todas as direções. Isso está ficando cada vez mais estranho. Sua descrição termina com uma tartaruga amigável com óculos de sol pulando da água, empurrando os 3 navios para a costa e todos saíram para comprar cachorros quentes. Brincadeirinha. Então, o que aconteceu? Os cientistas agora acham que conseguiram uma resposta. Que rufem os tambores! Um asteroide caiu no oceano. Caso encerrado. Mas espere, e aquele lance da bússola? O que isso tem a ver com o asteroide? Os asteroides existem de todas as formas e tamanhos diferentes, mas são como ovos de chocolate. A melhor parte está dentro. São recheados de minerais e metais, que valem trilhões de dólares. Os cientistas estão até estudando como pousar e explorar a mineração em grandes asteroides. Teria que ser aí nos bem grandes, tipo do tamanho de Rhode Island. Por quê? Porque as chances são de que ele teria um campo magnético ao redor, tornando mais fácil pousar nele. Os pesquisadores acreditam que os campos magnéticos em torno de alguns asteroides possam durar milhões de anos. Mistério resolvido. Talvez a bússola do capitão Cristóvão Colombo enlouqueceu por causa da queda de um asteroide na frente dele. Na verdade, isso pode explicar outras lendas estranhas das Bermudas. Cerca de 100 anos atrás, o USS Cyclops deixou o Barbados a caminho de Baltimore e navegou bem no meio do Triângulo das Bermudas. E nunca chegou ao destino. As equipes de resgate passaram muito tempo em sua busca e não conseguiram encontrar nada. Ele simplesmente desapareceu. Assim, sem mais nem menos. Em 1945, 5 aviões militares desapareceram sem deixar vestígios. Eles sobrevoavam exatamente o Triângulo das Bermudas. Então, se existe um asteroide no fundo do mar em algum lugar, por que ainda está causando problemas 500 anos depois? Os radares e antigas bússolas dependem do campo magnético da Terra. O radar é como são rastreados os voos em todo o mundo. Uma leitura errada dele? Isso seria um problema. Experimente colocar um ímã perto de uma bússola para ver o que acontece. A agulha dela é o próprio pequeno ímã, sempre apontando para o norte. Mas, se você a puser próximo de um ímã forte o suficiente, ela irá girar em direção a ele. E se essa bússola for tudo o que você tem para guiá-lo até a costa? Os capitães dos navios chineses foram os primeiros a inventar as bússolas. Antes disso, as pessoas navegavam ao longo da costa ou apenas para ilhas que conseguiam avistar. Ter bússolas permitiu que os primeiros marinheiros escrevessem para onde foram, para que outras pessoas pudessem ir também. Portanto, agora que temos todas essas novas tecnologias, a questão é: esse asteroide ainda está lá embaixo? Como iríamos descer até lá para descobrir? Não seria o primeiro mergulho em alto mar. Já fomos até o fundo da Fossa das Marianas, o local mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas faz com que escalar o Monte Everest pareça uma piada. Apenas 2 pessoas já estiveram lá. Por causa da profundidade, a pressão da água é insana. E a única maneira de descer é em um tanque de alta tecnologia, algo que não esmaga com a pressão. E esse tipo de coisa não sai barato. Lá embaixo, apenas muita escuridão, silêncio e beleza. E um bando de animais estranhos. O Triângulo das Bermudas não é tão profundo quanto a Fossa das Marianas, então podemos chegar lá um dia. Podemos ver o asteroide que Colombo viu, dessa vez com milhões de peixes minúsculos que fizeram dele a sua casa. Todos aqueles navios e aviões perdidos que desapareceram devem estar lá em algum lugar. Ou podemos ver algo que nunca esperamos. Talvez encontrar espécies antigas de lulas, tubarões e tartarugas, com habilidades especiais como visão noturna. Quem sabe ouro. Cargas de navios cheios de ouro e prata afundaram no caminho de volta das Américas para a Europa. Alguns naufrágios tinham evidências de fogo, outros foram partidos em 2. A maioria ainda está lá.
Os mergulhadores japoneses uma vez encontraram uma antiga pirâmide submersa, que eles não sabem ao certo se era natural ou feita pelo homem. No Mar Báltico, alguém capturou uma imagem bizarra de um sonar de uma nave espacial? Ou é apenas uma rocha de aparência estranha? Um lago na Suíça escondia um lindo carro antigo. Depois de ser resgatado para a costa e limpo, ele foi vendido por mais de $350 mil. E os pneus ainda tinham ar dentro. Certa vez, pescadores japoneses encontraram um pequeno barco redondo com o topo inteiro de vidro. Havia uma mulher ruiva dentro. Alguns pensaram que era um conto de fadas que se tornou realidade. Outros imaginaram que era uma criatura mágica. E houve quem pensasse que se tratava de uma espiã. O Triângulo das Bermudas parece assustador, mas as ilhas próximas são incríveis. Bermudas é uma pequena ilha onde se fala inglês. E os outros pontos do triângulo são a ponta da Flórida e a ilha americana de Porto Rico. O famoso Triângulo das Bermudas no Atlântico Norte faz pessoas, navios e aviões desaparecerem no ar. Alguns especialistas culpam as más condições climáticas. Outros têm certeza de que o motivo é o tráfego intenso daquela região e algum erro humano. Muitas pessoas acreditam em teorias da conspiração, alienígenas, a cidade perdida de Atlântida e até um meteorito gigante no fundo do mar. Há também quem se recuse a acreditar que há alguma coisa estranha no triângulo. Mesmo assim, o mistério continua. O que poucos sabem é que o Atlântico Sul também tem seu próprio enigma. Bem, não o oceano em si, mas um pedaço do espaço acima daquela região. Ele é chamado de Triângulo das Bermudas Espacial, ou Anomalia do Atlântico Sul. Lá, a proteção que a Terra tem contra a radiação solar é muito mais fraca que no resto do planeta. Quando uma espaçonave entra nessa região, tudo de ruim acontece com ela. Por exemplo, o equipamento pode falhar ou quebrar do nada. Quando a NASA estava lançando seu rover Perseverance, de $2,5 bilhões em julho de 2020, os planejadores da agência espacial tiveram que fazer de tudo para evitar o espaço do Triângulo das Bermudas. Caso contrário, ele poderia sofrer um estrago danado durante o trajeto rumo a Marte. Essa região bizarra se estende do Zimbábue ao Chile. A anomalia parece estar relacionada a um dos 2 cinturões de Van Allen, que são zonas de radiação intensa que vem do vento solar. As partículas carregadas são capturadas pelo campo magnético do nosso planeta. Elas formam 2 anéis que rodeiam a Terra, se estendendo de 650 a 58 mil quilômetros acima da superfície. A parte interna do cinturão de Van Allen é composta mais por prótons, enquanto a externa é feita de elétrons. Ao prender as partículas, os 2 cinturões impedem que você e nosso planeta sejam prejudicados pela radiação solar. A anomalia do Atlântico Sul fica na região onde a parte interna do cinturão de Van Allen se aproxima muito da superfície do planeta. Neste lugar, o campo magnético é muito fraco. Nada impede que os raios cósmicos atinjam até meros 193 quilômetros acima da superfície. E quanto mais radiação solar, mais partículas de alta energia se aglomeram acima do Oceano Atlântico Sul. O problema é que este ponto de radiação fica tão baixo que muitos satélites têm que passar por ele enquanto seguem suas órbitas. Lá, são bombardeados por prótons a uma velocidade de 3.000 golpes por centímetro quadrado por segundo. Não é à toa que isso afeta todos os sistemas eletrônicos da espaçonave. Por exemplo, o telescópio Hubble passa pelo espaço do Triângulo das Bermudas mais de 10 vezes por dia e não consegue captar informações quando está nessa região. Se o equipamento não for colocado em modo de segurança, todos os sistemas da espaçonave podem falhar. Além disso, quanto mais complicada for a eletrônica, mais problemas ocorrem na região da anomalia do Atlântico Sul, e mais caro será o estrago. A espaçonave SpaceX CR-1 Dragon quase caiu do controle em outubro de 2012. Presa à Estação Espacial Internacional, teve sérios problemas enquanto passava pela anomalia magnética. Por sorte, eles duraram pouco tempo. Em março de 2016, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial perdeu contato com seu satélite Hitomi. Ele foi lançado cerca de um mês antes para estudar os processos que aconteciam no universo. Mais tarde, descobriu-se que o artefato tinha se quebrado em pedaços e caído na Terra. Um dos sensores de movimento indicou que o satélite estava girando, mas na verdade estava estável.
Quando o sistema de controle tentou evitar o indesejado e não existente giro, o equipamento virou pedacinhos. Esse acidente desperdiçou quase 280 milhões de dólares e 3 anos de preparação. Mas voltando ao campo magnético da Terra, por que ele fica mais fraco acima do Atlântico Sul? Em vez de ser uma esfera perfeita, nosso planeta tem uma protuberância no meio. Se você medisse o diâmetro da Terra no Equador, ele seria 43 quilômetros maior do que de um polo a outro. Nas regiões onde há uma depressão, as partículas carregadas do espaço conseguem se aproximar mais da superfície do nosso planeta. O campo magnético é criado quando os metais líquidos fluem para dentro da camada externa do núcleo do planeta. Isso gera correntes elétricas e também dá à Terra seus polos sul e norte. Mas eles não são constantes, pois o campo magnético do nosso planeta está sempre mudando. Às vezes, fica mais fraco e em outras, fica cada vez mais forte. Agora, o campo magnético da Terra está enfraquecendo. Esse processo começou mais de 1000 anos atrás. Os cientistas não negam que um dia os polos magnéticos podem se inverter. Aí, o polo norte se tornará sul e vice-versa. Tal fenômeno vem acontecendo desde que nosso planeta se formou. Na última vez, isso ocorreu cerca de 780 mil anos atrás. Especialistas ainda não têm certeza se essa inversão irá mesmo acontecer desta vez. Afinal, não é uma mudança instantânea. Esse longo processo pode até ser revertido. Tipo o que aconteceu 40 mil anos atrás. Na época, a Terra estava prestes a ter mudado o nome do polo magnético norte para sul, mas esse evento repentino acabou não sendo uma inversão completa. Enquanto os cientistas estavam tentando descobrir há quanto tempo a anomalia do Atlântico Sul acontece, fizeram uma curiosa descoberta geológica. Ela mostrava como era o campo magnético do nosso planeta milhares de anos atrás. O povo Banto era uma tribo de antigos africanos que vivia cerca de 1000 anos atrás na região do vale do rio Limpopo. Hoje em dia, essa região fica dentro da anomalia do Atlântico Sul. O povo Banto tinha um ritual estranho. Durante as secas, eles queimavam suas próprias cabanas de argila, com a esperança de que tal sacrifício traria a chuva de volta. Mas quando a argila queimava em altas temperaturas, os minerais magnéticos dela se alinhavam com o campo magnético da Terra. É por isso que quando essa substância esfriava, os minerais mostravam o formato do campo magnético do planeta. Isso ajudou os cientistas a entender que o processo de enfraquecimento da magnetosfera começou há muito tempo. As marcas deixadas na argila até especificavam certos períodos de tempo em que o processo foi bem ativo. 400 a 450 d.C., 700 a 750 d.C. e 1225 a 1550 d.C. E o melhor, os pesquisadores também encontraram a resposta para o mistério do Triângulo das Bermudas espacial. Eles viram que havia alguma coisa estranha entre o manto de silicato do nosso planeta e a parte externa do núcleo dele, que é feita de ferro-níquel líquido. Essa região fica a quase 2.900 quilômetros abaixo da superfície da Terra, e é lá que fica um enorme reservatório de rocha super densa. Alguns especialistas afirmam que essa coisa deve ter dezenas de milhões de anos de idade e milhares de quilômetros de largura. Ainda não está 100% claro como uma rocha, mesmo sendo desse tamanho, pode interferir no campo magnético do planeta inteiro. Pode ser porque ela esteja localizada entre a parte externa e fervente do núcleo e o manto, que é muito mais duro e frio. Essa pedra enorme deve estar atrapalhando a camada de ferro, que é a principal coisa que ajuda a formar o nosso campo magnético. Seja qual for o motivo, exatamente debaixo da África, o campo magnético é invertido. E é isso que provavelmente causa a anomalia que afeta as espaçonaves. No começo, os cientistas imaginavam que essa descoberta indicava que os campos magnéticos estavam prestes a se inverter de novo. Se isso fosse verdade, nosso planeta passaria por várias catástrofes. Os continentes poderiam tentar ir para direções diferentes. Isso desencadearia terremotos, causaria a extinção de muitas espécies e provocaria mudanças climáticas. Ainda bem que não há evidências de que as consequências da inversão de polos seria tão ruim assim. Melhor, ela pode nem acontecer. Após mais pesquisas, ficou claro que o Triângulo das Bermudas espacial não é um sinal de uma futura inversão de polos. Os eventos que acontecem debaixo do continente são mais propensos a fazer parte de algo maior. Porém, a anomalia do Atlântico Sul é assustadora por si só. Se essa região continuar crescendo, causará problemas não só no espaço, mas também aqui embaixo. Os computadores e outros equipamentos eletrônicos vão falhar ou parar de funcionar.
Agora, a radiação está menos intensa nas camadas mais baixas da anomalia do que na parte superior. No entanto, ao longo dos últimos 150 anos, o campo magnético da região perdeu mais de 15% de sua força. Isso não significa que a Terra ficará desprotegida da radiação solar em um futuro próximo. Especialistas têm certeza de que isso não acontecerá pelo menos por mais 1 bilhão de anos. Além disso, algum tipo de campo magnético sempre existiu durante a inversão dos polos magnéticos, embora ele fosse mais fraco e mais complicado do que o que temos hoje. 10 de abril de 1912. Você está na costa do Oceano Atlântico, em uma pequena cidade portuária. Centenas de pessoas, e você entre elas, embarcarão num imenso e majestoso navio. Ele tem o triplo do comprimento da Estátua da Liberdade. O navio é considerado a embarcação mais avançada e inafundável de seu tempo. Dá para ver centenas de janelas de cabines luxuosas no convés dele e o escrito Titanic no magnífico casco de ferro. Neste dia, o famoso transatlântico partiu para sua primeira e última viagem de Southampton para Nova York. Mas agora, você verá uma história alternativa. Você ouve um membro da tripulação anunciando o início da viagem do Titanic. O navio navega da África para as Bermudas. E a causa da sua catástrofe não será um iceberg. Durante 4 dias, o Titanic navega pelas águas do Atlântico Norte. O sol aquece tanto o navio que durante o dia, todos os passageiros ficam sentados dentro do navio. Ao entardecer, quando uma brisa fresca paira sobre o oceano, todos sobem para o convés para assistir ao lindo pôr do sol avermelhado. É meia-noite do dia 15 de abril. Você está sentado na sua cabine lendo um livro. Geralmente você está dormindo a esta hora, mas agora está apenas folheando página por página. Então fecha o livro e olha ao redor da cabine. E sente como se alguém estivesse te observando. Você levanta e começa a suar frio. Uma sensação inexplicável de ansiedade permeia seu corpo e dá arrepios. Você olha pela janela da cabine, onde os respingos do oceano batem no vidro, mas não consegue ver nada. Há uma névoa densa lá fora. Você sai da cabine. Além de você, vários passageiros também deixaram suas camas por causa do aumento da sensação de perigo. Eles te cumprimentam e perguntam o que há de errado, mas ninguém sabe. Você vai até as escadas para sair no convés e ver a situação. Nesse ponto, o chão desaparece sob seus pés. Um forte impacto te faz cair. Um estrondo reverbera pelo Titanic. Você se levanta e vê mais e mais pessoas saindo de suas cabines. Você corre escada acima e encontra um membro da tripulação. Ele não diz nada, mas seus olhos estão arregalados de medo. Você sobe no convés e quase não consegue ver nada. Uma névoa espessa e úmida paira sobre o navio. Vários passageiros estão com as mãos na cabeça, como se estivessem com dor de cabeça. Você vê o capitão e pergunta o que aconteceu. Ele admite que não tem ideia de onde vocês estão. Você vê uma bússola na mão dele. A seta gira em diferentes direções. É impossível determinar onde exatamente o navio está agora. Curiosamente, o Triângulo das Bermudas não existia antes de 1964, mas os primeiros relatos de navios perdidos nesta área datam de meados do século XIX. Outro impacto. Desta vez você consegue ficar de pé. Parece que algo grande acabou de atingir o navio. Você corre para a grade na borda do convés e olha para o mar. Através da névoa branca, percebe uma enorme barbatana de tubarão. Você não viu o tamanho todo dele, mas pelo que viu, ele deve ser tão longo quanto um vagão de trem. O tubarão sai nadando, mas depois de alguns segundos você consegue ver a barbatana dele novamente. Ele rapidamente se aproxima do navio e agarra o casco de ferro com suas enormes mandíbulas. O deck está tremendo. Você consegue ouvir o barulho do metal. Parece que este enorme predador acabou de fazer um buraco no casco. Apenas uma criatura no planeta consegue fazer isso: o megalodonte. Ele é um antigo predador marinho que media quase 18 metros de comprimento e não tinha concorrentes no oceano. Estava no topo da cadeia alimentar. Acredita-se que esse tubarão desapareceu há milhões de anos, mas exploramos apenas 5% dos oceanos. Aqui, ele está vivo e nadando nas águas misteriosas do Triângulo das Bermudas. Todos a bordo do navio estão em pânico. Pessoas do convés inferior estão correndo escada acima. O Titanic afunda lentamente e se inclina para o lado. Todos vão para os botes salva-vidas, mas ninguém se atreve a entrar neles enquanto o enorme monstro está por perto. A proa do navio submerge na água. Você fica do lado esquerdo do convés e vê o megalodonte arrancar pedaços do casco de ferro. Você grita para as pessoas na área da popa, dizendo que o megalodonte está ocupado e elas têm tempo para evacuar. Os primeiros barcos de resgate com passageiros descem para a água. Alguns passageiros simplesmente pulam no mar.
Felizmente a água é muito mais quente do que no local onde o Titanic realmente afundou. Você coloca um colete salva-vidas e pula também. O megalodonte ataca o navio e o arrasta mais para o fundo. O cheiro da cozinha do Titanic deve tê-lo atraído. Você se vê entre os destroços e os botes salva-vidas do navio. A névoa finalmente está subindo. O céu estrelado e a lua iluminam a superfície do mar. As pessoas te ajudam a subir a bordo de um barco de resgate. Todos tentam navegar para o mais longe possível do navio que está afundando. Você vê o enorme tubarão nadando ao redor do Titanic. Nesse momento, algo o distrai e o predador vai embora. Mais da metade do navio já está abaixo da superfície e a outra metade parece uma vela saindo da água. O oceano está calmo, o céu está claro e sem nuvens. Não há vento. Ao lado, você vê uma onda enorme crescendo atrás do Titanic. Ela tem cerca de 15 metros de altura, como um prédio de 5 andares. Ela derruba o navio com tanta facilidade como se ele fosse feito de papel. A onda monstruosa se dissolve na água tão rápida e inesperadamente quanto apareceu. Você acabou de testemunhar um vagalhão. Esse fenômeno ocorre em todo o mundo. Ondas enormes aparecem de repente, destroem navios e desaparecem sem deixar rastros. Os cientistas ainda não sabem determinar sua natureza exata, mas de acordo com a teoria mais popular, essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas que existem, existe uma onda vampírica que absorve a energia de todas as outras. Quando muita energia é acumulada, uma onda enorme cresce e mostra toda a sua força. Alguns acreditam que o frequente desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas ocorria por causa de vagalhões. As pessoas nos botes se acalmam. Alguém dispara um sinalizador para o céu. Você olha para o oceano e vê a barbatana triangular do megalodonte emergindo da água. Ela é do tamanho de um veleiro e está vindo na sua direção. Você rema o mais rápido que pode. As pessoas estão gritando e pedindo ajuda. Não há como escapar. O lendário monstro está cada vez mais perto. A cabeça do tubarão aparece sob a superfície. Ele abre sua enorme boca cheia de centenas de dentes afiados. Cada um deles tem o tamanho da palma da sua mão. O bote caberia inteirinho na boca do tubarão. Ele é capaz de engolir vocês inteiros. O tubarão para e fecha a boca a um braço de distância do bote. Você consegue ver a água borbulhando ao seu redor. Das profundezas do oceano, vários tentáculos gigantes atacam e envolvem o megalodonte. Eles puxam o tubarão para baixo. Você olha para o lado e vê um brilho roxo com um círculo preto no centro. Alguém no bote percebe. As pessoas começam a gritar. "Ele está olhando para nós!" grita uma mulher. Depois de um segundo, você fica arrepiado e um calafrio percorre todo o seu corpo. Este brilho roxo é o olho de alguma coisa. E o círculo preto é a pupila. A criatura que está olhando para você agora é tão grande que o barco parece um grão de arroz para ela. É o Kraken. A lula gigante. Um antigo monstro que afundou centenas de navios, mas cuja existência ainda não foi provada por ninguém. Felizmente o bote em que você está é muito pequeno para interessar ao Kraken. Você consegue ver seus olhos se afastando cada vez mais. Enormes tentáculos puxam o resistente megalodonte para as profundezas. 1 hora se passa e outro grande transatlântico chega aos destroços do Titanic. Todos os passageiros são resgatados. Você olha para trás, para o mar calmo, para o lugar por onde o Titanic recentemente navegou. Você sobe a bordo do navio de resgate e promete a si mesmo nunca mais embarcar em uma viagem marítima novamente. Pode ir mais rápido, por favor? Você pergunta ao taxista nervosamente. Ao chegar ao aeroporto, rapidamente pega sua bagagem do porta-malas e corre suando frio em direção ao prédio. Esbarra nas pessoas na multidão, pedindo desculpas a cada passo e finalmente chega no embarque. Em poucas horas, sai do aeroporto direto para o iate que o espera no porto. E só o fato de ver a costa se afastando já o acalma. Finalmente, suas férias nas Bahamas começaram. Você deita e fecha os olhos em paz. Um leve balanço do iate o acorda. Não dá para saber exatamente por quanto tempo dormiu, mas o sol está lentamente baixando na linha do horizonte. Você aprecia um magnífico pôr do sol avermelhado, mas depois de 1 minuto, de repente percebe que não consegue mais ver a costa. Então, corre pelo convés, olhando para um lado e para o outro. Por toda parte, há somente o infinito do oceano. Você confere novamente suas habilidades de navegação e vai para a ponte de comando. Olha para a bússola e vê a flecha girando loucamente. As Bahamas, o Oceano Atlântico, a bússola... Só 1 minuto! Ah não! É o Triângulo das Bermudas! Você já ouviu muitas histórias sobre este lugar.
monstros marinhos, uma base extraterrestre, túneis do tempo e Atlântida. Mas em que acreditar? Tente adivinhar quais teorias sobre o Triângulo das Bermudas são verdadeiras. Assim, a bússola, o GPS e a internet do seu telefone se tornam inúteis. Nenhum dos equipamentos eletrônicos está funcionando. Você não consegue ligar o motor do iate para deixar este lugar. Isso acontece no Triângulo das Bermudas ou não? Uma das rotas marítimas mais conhecidas passa pelo Triângulo das Bermudas. Todos os anos, muitos navios navegam aqui, e desde o século XIX, apenas 50 desapareceram. Existem lugares no planeta onde muitos outros sumiram, e se houvesse problemas sérios com a navegação no local, as embarcações nunca passariam pela região. Anteriormente, a bússola já não funcionava bem no Triângulo das Bermudas, uma vez que as linhas dos dois polos coincidem aqui, o norte verdadeiro e o norte magnético. Se você cair nessa linha, sua bússola se comportará de maneira estranha. Mas o norte magnético está constantemente mudando e agora está muito além do triângulo. Sua navegação está bem, o equipamento eletrônico também está bom. Mas o combustível do iate acabou, pois você se esqueceu de desligar o motor. Aí, apela para a equipe de resgate e eles prometem chegar em breve. Nesse momento, um ruído de baixa frequência vem das profundezas do oceano. O céu está no crepúsculo e percebe-se um brilho intenso vindo da água. Então, a alguns metros de distância, um enorme feixe de luz laranja sai dela indo em direção ao céu. Outro feixe dispara do outro lado do iate. O céu estrelado está nublado. Parece que um enorme detonador está disparando colunas de plasma para o céu. Um novo círculo de luz aparece ao redor do seu iate e fica cada vez mais brilhante. A carga de energia parte sua embarcação ao meio. Com um colete salva-vidas, você pula na água, gritando. Uma luz brilhante se forma logo abaixo e, é claro, é tudo um conto de fadas. Uma das teorias mais populares é que o local do Triângulo das Bermudas já foi a antiga cidade de Atlântida. As pessoas que viviam ali tinham tecnologias incríveis, sem rivais no mundo moderno. E entre essas tecnologias, os cristais de energia eram os mais incríveis. Eles geravam energia e alimentavam toda a Atlântida. A cidade está submersa e os cristais continuam a funcionar e a liberar raios de energia diretamente do fundo do mar. Essa lenda surgiu em meados do século XX. Assim começaram todos os outros mitos populares sobre o Triângulo das Bermudas. Você se senta na cabine e espera pelo resgate. O iate está balançando. Uma tempestade se aproxima. Pela janela, dá para entender o tamanho do problema, mas não é possível ver nada. Algo escuro e pegajoso grudou contra o vidro do lado de fora. E essa coisa está se movendo. É um tentáculo enorme. Há mais deles que estão por toda parte pendurados no iate. Você ouve o assoalho dele estalar e corre para o convés. Uma forte tempestade veio e uma lula enorme surgiu da água. Ela envolve os tentáculos na embarcação e a puxa para baixo. Você não consegue se mexer de medo. Isso também não é verdade. Lulas gigantes existem e nadam em todos os oceanos, mas não conseguem afundar grandes navios. Não há evidências de que o Kraken ou outros monstros semelhantes vivam nas profundezas do Triângulo das Bermudas. Em algum lugar distante no horizonte, dá para perceber um navio. Finalmente o resgate! Você vai para o deck, pega um refrigerante e espera por eles em silêncio. Estranhamente, estão se movendo muito lentamente. Dá para ver que a embarcação é feita de madeira e tem velas pretas, e é possível ouvir gritos e saudações. São piratas, com tapa-olhos, sabres e papagaios. Eles se aproximam e jogam cordas no convés do seu iate. Nenhuma lenda diz que piratas nos últimos séculos operam no Triângulo das Bermudas ou que o holandês voador fez outras embarcações desaparecerem. Uma teoria conhecida diz que os navios viajam para um passado ou futuro distante através de um portal do tempo na região. Felizmente, tudo isso é mito e você está vivendo a nossa realidade e ainda esperando pelo resgate. No entanto, uma tempestade começa. Ondas enormes chacoalham o barco. Isso indica que o resgate não vai chegar logo com esse tempo, então é preciso esperar até de manhã. Você veste um colete salva-vidas e segura o timão com força. A tempestade não parece muito forte, mas nesse momento, à direita do iate há uma onda enorme. Ela é do tamanho de um prédio de 10 andares e surge muito rápido, virando sua embarcação como se fosse uma pena. O impacto é tão forte que ela vira 2 vezes e permanece na água. A enorme onda se dissipa tão de repente quanto apareceu. Um segundo depois, uma luz brilhante sai pelas nuvens.
Isso não é o Sol, mas um disco brilhante. Ele desce em direção ao iate e muda a gravidade, e está lentamente subindo no ar. Um uivo alto atinge seus ouvidos. O disco brilhante se abre e você se encontra em um espaço escuro. Isso também é uma lenda. Naves espaciais de outras galáxias não abduzem pessoas no Triângulo. Você está de volta ao convés durante uma tempestade. A propósito, aquela onda enorme era real. Esse fenômeno é chamado de vagalhão. As pessoas veem isso acontecer em todo o mundo e não apenas durante as tempestades. Uma onda perigosa pode aparecer repentinamente no mar calmo. Até agora, os cientistas não estudaram totalmente a natureza desse fenômeno. Muitos acreditam que as ondas transferem energia cinética umas para as outras e criam uma única que libera a carga e se torna inesperadamente enorme. Imediatamente depois disso, ela desaparece, pois a energia se esgota. Não há evidências de que essas ondas aconteçam com frequência no Triângulo. No entanto, a região das Bermudas está sujeita a tempestades e furacões frequentes. Em tais condições, o vagalhão pode facilmente aparecer. A tempestade está acabando e você está feliz por ter sobrevivido. Consegue ver os primeiros raios de sol e ouvir a água borbulhando ao redor do iate. Não há ondas, o mar está calmo, mas a superfície do oceano tem um comportamento estranho. Parece que a embarcação foi colocada em uma enorme tigela de sopa fervente. A fervura é tão forte que o barco balança violentamente. Você segura o timão com força, mas um chacoalhão especialmente forte o joga para fora do iate. Calma, está tudo bem. Existe uma teoria realista, mas não confirmada, que afirma que há depósitos de metano sob o Triângulo das Bermudas. Às vezes, o gás sai do fundo do mar e enche a água com enormes bolhas que espumam na superfície. Esse fenômeno existe, mas vários estudos mostraram que não há concentração de metano na região. Você já passou quase 24 horas em um dos lugares mais misteriosos do planeta e sobreviveu. Finalmente, vê o resgate. O navio está se aproximando. As pessoas pegam latas de combustível para reabastecer seu iate. Mas nesse momento, você vê uma enorme barbatana do tamanho de um veleiro. E então, um enorme tubarão salta da água. As mandíbulas têm centenas de dentes afiados, do tamanho da palma da mão de um adulto. O tubarão salta sobre o barco e o puxa para o fundo. Ok, isso também não é verdade. Na verdade, nem existe esse mito sobre o megalodonte nadando no Triângulo das Bermudas. 4 de dezembro de 1970, o piloto Bruce Jernan tinha 2 passageiros a bordo de seu avião monomotor Beechcraft Bonanza, seu pai e seu sócio. Eles decolaram da ilha de Andros, nas Bahamas, rumo ao noroeste, em direção à costa da Flórida. Claro, eles estavam no terrível espaço aéreo do Triângulo das Bermudas. Mas aquele era um voo típico que Bruce já havia feito dezenas de vezes antes. A viagem geralmente demorava cerca de 1h30, sem qualquer percalço. Bruce decolou e começou a ganhar altitude. Coisas estranhas começaram a acontecer desde o início. Primeiro, ele percebeu uma pequena nuvem à frente, mas ela continuou crescendo. Não pelo avião estar se aproximando. Ela estava realmente ficando maior em tamanho. Bruce teve que passar voando através dela e saiu do outro lado sem qualquer problema. Ele ganhou altitude e mais uma nuvem misteriosa apareceu. Essa era enorme, e o piloto não teve outra escolha a não ser voar através dela também. Naquele momento, ficou escuro como a noite ao redor da aeronave. Mas aquela não era uma nuvem de tempestade, não estava chovendo. Bruce estava começando a ficar preocupado. E então, BUM! Ele viu flashes de uma luz branca. Continuou voando por mais 30 minutos quando percebeu que era a mesma nuvem pela qual havia passado antes de começar a subir. Mas agora, ela era cilíndrica e o avião voava pelo meio dela, que era ampla e parecia infinita. Bruce pensou que nunca conseguiria sair daquela armadilha. Mas 1 minuto depois, viu a luz no fim do túnel. Só que, de repente, as paredes do túnel de nuvens começaram a se estreitar. Elas estavam se aproximando do avião. Os instrumentos de navegação passaram a falhar. A bússola estava girando sozinha no sentido anti-horário. As paredes continuavam se estreitando, cada vez menores, envolvendo como um vórtice. Os instrumentos elétricos ainda estavam enlouquecidos. Bruce tinha pouco tempo e precisava sair rápido daquele lugar. Exaustivos, 20 segundos depois, ele saiu daquela armadilha de nevoeiro. Como o piloto descreveu mais tarde, ele se sentiu sem peso por 5 segundos quando o avião saiu do túnel. As nuvens se dispersaram e agora a aeronave estava em uma névoa acinzentada. Os homens suspiraram aliviados.
Bruce imediatamente pegou o rádio e contatou o controle de solo para determinar sua localização. Mas quando o funcionário do controle olhou para a tela verde, seu rosto se contorceu de tão confuso. O avião não estava no radar, era como se fosse invisível. Então o funcionário de controle disse que a aeronave já estava no espaço aéreo de Miami. Bruce ficou absolutamente chocado. Aquilo simplesmente não podia ser verdade. Lembre, a viagem inteira geralmente levava cerca de 90 minutos, mas desta vez demorou apenas 47 minutos para chegar ao destino. O avião não ganhou magicamente uma velocidade supersônica, além da máxima de cruzeiro limitada para o modelo. Isso era fisicamente impossível. O oficial deve ter cometido um erro. Mas quando as nuvens se dissiparam, Bruce viu que realmente estava sobre Miami. O avião pousou em segurança e era hora de tentar resolver este mistério. O piloto verificou o combustível restante e o relógio. Depois de um pequeno cálculo, ficou ainda mais confuso. A aeronave não gastou a quantidade de combustível que deveria. Registros de arquivos mostram que 84 manchas solares foram registradas naquele dia, bem como um enorme vento solar. Isso causaria distúrbios na magnetosfera da Terra, que poderiam prejudicar os instrumentos e radares do avião. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar como o avião chegou a Miami tão rápido. Talvez no futuro a verdade seja revelada. Enquanto isso, continua sendo mais um enigma misterioso do Triângulo das Bermudas. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger levantaram voo para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio do exercício, os aviões foram atingidos por chuvas intensas e ventos fortes, apesar da previsão de tempo bom. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e se comunicaram com a base por rádio para informar que o equipamento de navegação havia parado de funcionar. A última coisa que a base ouviu foi: quando o primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos nós cairemos juntos. E então, estática. Os 5 aviões e seus 14 passageiros nunca mais foram vistos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que uma noite, quando estava no convés do navio, percebeu uma luz gigante aparecer à distância, diferente de tudo o que ele já vira antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção e ela emitiu leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa mundi. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Em março de 1918, levando uma tripulação de 306 pessoas, o USS Cyclops deixou Barbados e foi para casa, em Baltimore. O navio passou pelo Triângulo das Bermudas em sua jornada e nunca mais foi visto. O Cyclops nunca emitiu qualquer sinal de socorro e desapareceu sem deixar qualquer explicação, tornando-se o maior navio a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Nenhum destroço jamais foi encontrado. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. O navio navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. O USS Pickering foi o primeiro navio confirmado a desaparecer nessa região. Acredita-se que ele tenha sido destruído por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. A famosa peça A Tempestade, de William Shakespeare, foi inspirada no Triângulo das Bermudas. Os marinheiros voltaram para casa na Inglaterra para contar histórias de águas traiçoeiras perto das Bahamas, onde navios desapareceram misteriosamente. Essas histórias chegaram ao bardo e inspiraram sua peça final sobre uma tempestade no mar transportando um navio para uma terra misteriosa. O naufrágio na peça de Shakespeare é baseado no navio do século XVII Sea Venture. O navio carregava suprimentos da Inglaterra para o estado de Virgínia quando foi atingido por uma forte tempestade no Triângulo das Bermudas. O Sea Venture foi atingido pela tempestade por 3 dias e mal conseguiu chegar à costa. Os sobreviventes do naufrágio ficaram presos em um trecho desolado das Bermudas por 9 meses. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma grande operação de busca foi conduzida. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de qualquer sinal das aeronaves.
Um dos barcos nessa busca era um aerobarco PBM-5 Mariner. O aerobarco levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Então, nunca mais se ouviu falar dele. Jamais se encontrou qualquer traço ou sinal do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma grande investigação foi lançada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, mas nada foi descoberto. Como o Triângulo das Bermudas não é um lugar reconhecido, ninguém sabe sua localização ou tamanho exatos. Algumas pessoas acreditam que ele cubra cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados ao redor da área das Bermudas. Outras pessoas acreditam que o triângulo é tão grande quanto 3,9 milhões de quilômetros quadrados. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do triângulo. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos a responsável pelo mistério da área, é a falta de explicações ou de destroços encontrados. O Triângulo das Bermudas abriga o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, a Depressão Milwaukee. A área tem uma profundidade máxima de mais de 8.200 metros. Esse é um dos pontos mais profundos do oceano, mas ainda não chega perto dos surpreendentes 10.900 metros da Fossa das Marianas. Mas a enorme profundidade pode explicar o porquê tão poucos destroços foram encontrados. O Triângulo das Bermudas é o lar de um clima bastante intenso e inesperado. As tempestades se acumulam rápida e inesperadamente e desaparecem logo em seguida. As coisas podem mudar em um piscar de olhos. Isso pode explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Os pilotos e marinheiros não chegam a perceber o clima mudando. No ano de 1800, novamente, o navio USS Insurgent estava de patrulha quando parou brevemente em uma base costeira antes de retornar ao mar. Essa foi a última vez que o USS Insurgent foi visto. Uma forte tempestade atingiu as Índias Ocidentais nessa época. Acredita-se que a tempestade foi tão poderosa que poderia ter causado o naufrágio do USS Insurgent e do USS Pickering, que desapareceu na mesma época. Assim como o Pickering, nenhum destroço do Insurgent foi encontrado. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis por muitos desaparecimentos. Essas ondas são chamadas de ondas de tempestade extrema pelos cientistas. Ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que as ondas parecem gigantescas paredes de água. Essas ondas poderiam explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. Joshua Slocum era um marinheiro extremamente talentoso. Ele foi a primeira pessoa a navegar sozinho ao redor do mundo, mas infelizmente ele não foi páreo para o Triângulo das Bermudas. Em novembro de 1909, Slocum disse adeus à esposa e partiu em uma de suas usuais viagens de inverno rumo às Índias Ocidentais. A esposa de Slocum relatou seu desaparecimento após vários meses sem qualquer contato. Disse que ele ligou para Miami para reabastecer antes de desaparecer no Triângulo das Bermudas. Ao longo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, 9 navios desapareceram nessa área sem deixar vestígios. O navio Kaiyomaru V foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis, quando também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como zona de perigo e os marinheiros são incentivados a evitá-la. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até que, BUM!, ele rompe a barreira. O gás sobe à superfície e entra em erupção. Se um navio estivesse na área de uma dessas rupturas, a água se tornaria muito menos densa e faria com que o navio afundasse rapidamente e sem pré-aviso. Os cientistas acreditam que essa pode ser a causa de muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos declarou que nenhuma grande liberação de gás teria ocorrido no Triângulo das Bermudas nos últimos 15.000 anos. Em julho de 2015, 2 adolescentes desapareceram depois de zarpar ao largo da costa da Flórida. Há algum mistério sobre o que os 2 adolescentes estavam realmente fazendo. Disseram aos pais que iam apenas pescar, mas contaram aos amigos que iam fazer a travessia para as Bahamas.
Pouco depois de eles saírem, uma série de tempestades se moveu em direção à área e os garotos nunca mais foram vistos. Uma busca massiva foi conduzida por 24 mil quilômetros, mas infelizmente nada foi encontrado. Um ano depois, o barco da dupla foi encontrado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns outros objetos pessoais deixados em seu interior. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida. As naves e aviões perdidos e equipamentos com defeito, de acordo com ele, foram todos causados por raios de energia liberados pelos cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora pareça boba, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo.